competência comunicativa que a gente tem que ter e desenvolver no nosso ambiente familiar, profissional, no dia a dia, com nossos amigos, nossa esposa, nosso marido, nossos filhos, né? Quando a gente está dando... um assunto muito importante também para quem trabalha com pessoas, e isso aqui a gente traz esse assunto porque a gente já fez algumas avaliações, a gente já fez alguns testes, e se você for perceber, dando início ao nosso assunto, que muitas pessoas, elas acabam se comunicando, mas elas não conseguem trazer o público para perto dela, ou as pessoas para perto dela, para o que ela pensa. E aí é o que eu digo, provavelmente você está fazendo errado. Se você já sentiu essa sensação de que você está falando e que as pessoas não estão criando uma conexão com você, ou você com elas, você provavelmente está fazendo isso de uma forma equivocada. É o que eu sempre digo, todos se comunicam, mas poucos, muito poucos conseguem se conectar. Por que que algumas pessoas, elas se destacam mais do que as outras, né? Num primeiro momento, a gente tem que analisar qual é a quantidade de informação que a gente recebe durante o nosso dia, durante a nossa semana, durante o mês, e a gente cada vez mais é bombardeado com informações. De acordo com especialistas, nós emitimos, e aí mais do que recebemos, nós emitimos cerca de 35 mil mensagens por dia. Tá? Então, você imagina quantas mensagens você acaba enviando para as pessoas, sem que necessariamente você se dê conta disso. Como escolhemos as mensagens que a gente deve prestar atenção, ou que as pessoas prestam atenção? Eu li num livro que a maioria das pessoas, ela fala em média 16 mil palavras por dia. Se a gente pegar isso tudo e transcrever o que nós falamos em questões de palavras por dia, a gente tem aí, na média, tem pessoas que falam mais, pessoas que falam menos, um livro de 300 páginas por semana. Então, ao final de uma semana, nós teríamos um livro de 300 páginas só com o que você disse naquela semana. No final do ano, então, se a gente seguir nesse ritmo, a gente teria uma estante cheia de palavras. Imagina agora no final de uma vida. Então, nós nos comunicamos o tempo inteiro. Nós nos comunicamos, seja pelos aplicativos, seja com o nosso marido, com a nossa mulher, com o nosso filho, com o nosso chefe, com a secretária que trabalha com a gente no lar, com os profissionais que trabalham com a gente no nosso serviço, com os amigos, quando a gente encontra os amigos. Então, a gente está o tempo todo se comunicando. Só que aí vem uma pergunta que eu geralmente gosto de fazer para as pessoas, principalmente as que gostam de se comunicar, ou que têm essa necessidade de se comunicar de uma forma profissional, ou de uma forma que ela tenha que gerir algumas outras pessoas, né? Porque isso tem muito a ver com a forma como você se conecta com as pessoas. Quantas dessas palavras que você fala no seu dia são importantes, né? Quantas palavras dessa, se eu chegasse para a pessoa e boa noite a todas aqui que estão chegando agora, só para poder dar o nosso boa noite aí, o pessoal que está entrando. Se nós perguntássemos para essas pessoas que ouviram você o dia inteiro, ou que estiveram com você durante o dia, que trabalharam com você, quantas dessas palavras que você emitiu ou transmitiu fariam a diferença na vida dessas pessoas, né? Quantas palavras dessas foram palavras ou foram textos que você transmitiu, ideias que você transmitiu, que realmente fazem a diferença na vida de uma pessoa, ou fazem diferença na sua vida, né? Você está dizendo o quê? O que que nós estamos transmitindo? O que que nós estamos falando? O que que nós queremos que as pessoas entendam, ou o que nós queremos que as pessoas vejam em nós quando nós estamos nos comunicando, nós estamos tentando passar alguma informação. E aí vem o mais importante: quantas dessas palavras elas geram conexão com outras pessoas? Essa é uma pergunta muito importante. Por quê? O que que é se conectar? Se conectar é basicamente
você conseguir fazer com que a pessoa crie uma empatia por você e vice-versa, para que a comunicação que geralmente é feita, ela fique mais palatável, ela fique uma comunicação de fácil digestão, que a pessoa confie um pouco mais em você, né? E aí vem essa pergunta, como podemos fazer isso? Conectar-se, na verdade, é a habilidade de se identificar com pessoas e se relacionar com elas de forma a aumentar a sua influência sobre elas. Aí você olha para mim e fala assim, poxa, Rafael, aumentar a influência sobre as pessoas, isso aí não sou um pouco maquiavélico, não? Na verdade, não, porque a influência, se ela é feita de forma íntegra, ela não é maquiavélica. Então, desculpa, existe que ele fala, a arte da comunicação é a linguagem da liderança. Então, quando nós estamos querendo nos colocar numa posição de liderança, quando nós queremos nos colocar numa posição de que as pessoas nos escutem, nos entendam e venham, como a gente chama, né, call to action, chame as pessoas para ação, para que as pessoas façam alguma ação de acordo com o que nós estamos colocando, seja no trabalho, seja em casa, seja na sua vida no dia a dia, seja com seus funcionários, seja com seus chefes. Quando a gente quer que as pessoas tomem atitudes, a gente precisa criar essa conexão, né? Então, a influência, quando a gente fala que a conexão aumenta a influência sobre as pessoas, em momento nenhum a gente está querendo colocar que a influência é aquela influência má, né? Até porque a influência, ela feita de forma íntegra, ela gera uma troca, ela visa a cooperação mútua. Eu quero que seja bom para você, e eu quero que seja bom para mim. E aí a gente volta um pouquinho no que a gente estava falando agora há pouco. Por que algumas pessoas, elas não conseguem fazer essa conexão? Elas têm uma excelente fala, uma excelente didática, elas têm o conteúdo na ponta da língua, elas têm uma capacidade técnica para expor a sua argumentação, para conseguir expor o seu trabalho, os seus projetos, mas você verifica que muito do que ela coloca, ela não consegue com que as pessoas sigam isso daí. São pessoas que não conseguem criar uma conexão com as demais. E a conexão que a gente faz, é por isso que a gente fala, muitas pessoas se comunicam, mas poucas se conectam. A gente tem que ter uma troca junto com as pessoas. Essa conexão, ela tem que gerar uma troca que te proporcione interagir para deixar a vida da outra pessoa melhor, ou vice-versa. Não existe troca neutra. Você sempre vai interagir para deixar a vida de uma pessoa melhor ou pior. Aí vem aquela pergunta básica. Se fosse você, você prefere cooperar com quem deixa sua vida melhor ou com quem deixa sua vida pior? Esse é o momento aí da participação para ver se está todo mundo acordado aí. Você prefere interagir ou você prefere cooperar com quem deixa sua vida melhor ou pior? Se eu fosse seu chefe e te pedisse uma coisa que deixe sua vida melhor, você cooperaria comigo? Ou se eu te pedisse uma coisa que deixe sua vida pior? Vamos escrever aí, escreve no chat aí, gente. Você prefere cooperar com quem? Eu prefiro cooperar com quem deixa a minha vida muito melhor, né? Então, as pessoas não podem ser bem-sucedidas na sua vida sem a comunicação efetiva, sem se conectar com as pessoas. Não basta você só trabalhar duro, você fazer um trabalho maravilhoso, né, você saber muito, você ser uma pessoa completamente esforçada, você ser uma pessoa boa, você querer o melhor, tanto para as pessoas que trabalham com você, seja superior, ou seja subordinado, ou seja o seu filho, ou seja o seu marido. Não adianta você querer ser bem-sucedido, principalmente na sua vida pessoal, porque ser bem-sucedido, a gente tem um equívoco muito grande de achar que ser bem-sucedido é só quem tem dinheiro, quem tem uma vida profissional maravilhosa. Não, eu conheço pessoas que são bem-sucedidos em todos os quesitos da vida dela, seja no pessoal, seja no espiritual e seja no profissional. Porque, na verdade, você ser bem-sucedido, ela tem que ter esse balanço, você tem que ter esse equilíbrio, né? E aí, quando eu falo você ser bem-sucedido, que geralmente as pessoas acham que sucesso é só questão financeira, isso influencia a conexão em ser bem-sucedido na sua vida profissional, na sua vida pessoal e na sua vida espiritual.
Ou você acha que não é ser bem-sucedido quando você tem uma família em harmonia, quando você consegue se conectar com as pessoas da sua família e fazer o melhor para elas e elas fazerem o melhor para você. Isso é muito importante também do ponto de vista do seu dia a dia, do meu dia a dia. Eu, particularmente, acho que não existe sucesso quando você não tem a sua balança equilibrada, a balança da sua vida, que mede entre o profissional e o pessoal. E aí, para você fazer isso, você precisa se conectar. Não basta você ser um excelente pai, um pai, o pai provedor, que a gente costuma dizer, ou a mãe provedora, se você não consegue se conectar com seu filho e falar, meu filho, eu te amo, pai, eu te amo, ou para o seu marido, ou você tem uma relação onde você está falando e parece que ninguém está te escutando, né? É aquela velha história. Quantas vezes você já se sentiu frustrado por tentar falar alguma coisa dentro de casa ou fazer uma apresentação ao qual as pessoas não te entendiam, ou simplesmente elas ouviam, mas não conseguiam captar o que você estava colocando. Eu vou dizer que nem sempre por uma forma egoísta, uma forma má, né? Isso, com certeza, quantas vezes você já passou por isso? Você já quis que, por exemplo, na vida profissional, que seu chefe entendesse quanto valor você agrega para a empresa ou para o setor onde você trabalha, e não consegue demonstrar isso, por mais que você se esforce, por mais que você demonstre conhecimento, por mais que você tenha um entendimento sobre o assunto, você não consegue transferir isso, você não consegue transferir essa valor agregado que você tem como profissional. Se você tem filhos, quis que eles te ouvissem para que fizessem boas escolhas, né? Que é isso que a gente está falando. Você já quis melhorar o relacionamento com um amigo. Geralmente a gente tem esse problema. A gente tem vários amigos e acaba que a gente perde um pouco da conexão que nós criamos lá atrás, porque você não tem amigos se você não tinha conexão com eles. Você perde essa conexão porque você para de se preocupar em tentar sempre fazer o melhor para ele. Você para de se preocupar com ele. Porque o amigo, no fundo, não é só aquela pessoa do momento que você necessita, né? O amigo, ele é aquela pessoa ao qual você doa para ele parte de você e ele te retribui isso. Hoje, graças a Deus, eu tenho amigos que, putz, são amigos de muito tempo, mas são amigos que eu tento o tempo todo estar trazendo eles para perto de mim. E é muito bom isso. É bom saber que a gente tem familiares, que a gente tem amigos que querem fazer essa troca de coisas boas, né? É muito bom quando a gente consegue chegar no nosso ambiente profissional e arranjar um amigo dentro do ambiente profissional. Quantas pessoas a gente tem no ambiente profissional que a gente não consegue se conectar? São colegas que a gente chama, né? Colegas a gente tem vários, amigos, pessoas que gostam de você, para conseguir isso dentro de um ambiente de trabalho, para conseguir isso num ambiente externo, que não seja dentro do seu círculo de amizade, ou que não seja num ambiente familiar, acaba que você tem que fazer uma conexão, e uma conexão muito bem feita, uma conexão mútua, de ajuda, de parceria, de interesse pelos problemas do outro. Quantas vezes você já quis causar impacto na sua comunidade, no seu bairro, na sua igreja, e aí você pode pegar o exemplo que você quiser. Quantas vezes você já quis criar esse impacto, mas ao mesmo tempo as pessoas não conseguiam ver que o seu projeto, que o seu trabalho, ela era importante, que ela estava fazendo diferença, né? A gente tem a gente geralmente acredita que a gente sempre tem a melhor das intenções, mas eu consigo fazer as pessoas entenderem quais são as minhas intenções. Exemplo, aqui, ó, temos uma pergunta aqui nesse processo, ó. Professor, é importante manter uma comunicação com os amigos do trabalho fora do ambiente de trabalho? É uma pergunta do Edivaldo. Eu acredito que sim, com amigos, que aí é que está. O ambiente de trabalho, ele é uma extensão da sua casa. Acaba que você, no ambiente de trabalho, passa muito mais tempo, e aí a gente está tendo um pouco dessa mudança por conta da situação que nós estamos vivendo agora, de não estarmos efetivamente no ambiente de trabalho, o que, por si só, ele traz essa dificuldade das relações e interações sociais que a gente tem dentro do ambiente empresarial, dentro do ambiente de trabalho.
né, que a gente chama de relações interpessoais profissionais. Então, é importante você manter isso? Eu acredito que sim, porque você passa muito mais tempo com essa pessoa, às vezes, no seu ambiente de trabalho, do que com a sua própria família dentro de casa. Pensa um pouquinho, há um ano atrás, parece que faz tão pouco tempo, mas há um ano atrás, como nós éramos antes do que a gente vem vivendo agora, da situação que a gente vem vivendo agora. Eu saía de manhã, ia para o trabalho, ou para o escritório, ou qualquer coisa semelhante, e passava o dia lá. Chegava em casa às 18 horas, ia ficar com meu filho, com a minha esposa, até o quê? Até às 10. Então, você calcula durante uma semana qual é o tempo que você passa é, se relacionando com pessoas no ambiente profissional e qual é o tempo que você passa se relacionando com os seus amigos e com os seus familiares. O tempo é muito curto. Então, quando o tempo é curto, você tem que fazer com que o tempo seja o melhor possível. Agora, se você tem a capacidade, que foi a pergunta, né, manter uma comunicação com amigos do trabalho fora do ambiente de trabalho, se você tem essa capacidade, essa liberdade, se você conseguiu criar uma conexão para que isso ocorra, eu acredito que seja o melhor dos mundos, porque além de você ter um novo amigo, que amigo, amizade ou companheirismo, ela é sempre bom. Você sempre não tem ninguém que não agregue nada na vida de outra pessoa. Você sempre tem a aprender com alguém. Então, quanto mais pessoas você puder falar que são suas amigas, é sinal de que você está fazendo o seu trabalho de conexão bem feito. Você está sendo uma pessoa melhor e você está ajudando as outras pessoas, porque ninguém gosta de ninguém, ninguém é amigo de ninguém de graça, né? Então, se você conseguir manter esse relacionamento, ótimo e perfeito. Tem pessoas que não conseguem, porque quando sai do ambiente de trabalho, e aí vem uma coisa que a gente chama, né, é se importar um pouco com o outro. Quando você sai do ambiente de trabalho, você sai do ambiente de trabalho. A pessoa é sua amiga, mas você não precisa falar de trabalho. Então, essa conexão é bastante importante de você manter. Se você não consegue achar uma forma de se conectar com as pessoas, você provavelmente não vai conseguir atingir todo o seu potencial, né? Para atingir o seu potencial, você tem que trabalhar com os outros. Ninguém faz nada, é aquele velho ditado, né? Uma andorinha não faz verão. Então, você sozinho não consegue fazer nada. Cada vez mais, você tem que estar interligado, aprendendo a trabalhar com os outros. Às vezes é difícil, às vezes você tem que ter uma dose extra de sabedoria para lidar com as situações no ambiente de trabalho, com as pessoas no ambiente de trabalho. Às vezes você tem que ter uma dose de autodisciplina para verificar se o problema é com você, é com os outros, com quem que está sendo esse problema, tá? Então, a conexão, basicamente, ela gira em torno da sua forma de comunicação e da forma como você se porta perante outras pessoas. Conectar-se não é só para quem é líder, para quem é chefe, é para todos que desejam ser mais eficientes no que fazem ou aproveitar melhor os seus relacionamentos. Eu vou dar um breakzinho aqui rapidinho para a gente ler quais são as mensagens aqui, se alguém tiver alguma pergunta. Aqui nós temos o nosso amigo Fatione, ele está dizendo aqui, ó, é importante ter estímulo à felicidade no ambiente de trabalho, bem como ampliar a amizade pela amizade, né, para um bem viver coletivo melhor. E é muito isso que a gente encontra, Fatione, acaba que nós encontramos no ambiente de trabalho não um bem viver coletivo, mas uma disputa velada. E essa disputa velada, muitas vezes, faz com que o bem viver coletivo não seja o que a gente gostaria que fosse. E aí você precisa ter, que foi o que eu acabei de falar, um pouquinho de sabedoria para a gente poder avaliar quem são as pessoas e qual é o tipo de conexão que você está fazendo com essas pessoas. Eu, basicamente, fiz conexão com várias pessoas que hoje eu posso chamar de meus amigos, todos no ambiente de trabalho ou todos mediante trabalhos que eu fiz. Eu tenho amigos que eu conheço há 15 anos, ou mais, que foram por meio do trabalho. Então, essa conexão, ela te gera essa oportunidade, inclusive, de você continuar trabalhando com pessoas às quais elas não estão mais até no seu ambiente de trabalho. E isso é muito importante, é muito legal isso. A gente tem que entender que a conexão com as pessoas é a forma mais fácil de você conseguir benefícios para você e para outra pessoa.
Agora, faça isso da forma sincera. Seja sincero quando você tentar criar uma conexão com a pessoa. Se interesse pela outra pessoa. Se interesse pelos assuntos que estão sendo colocados por essa outra pessoa, né? Eu acredito que quando você tem alguma coisa para dizer e você consegue se conectar, você acaba que você vira uma mistura bombástica, porque se você tem conteúdo, se você tem alguma ideia para transmitir, e aí, quando eu falo conteúdo, ideia para transmitir, não é necessariamente educação formal. Eu conheço pessoas que não tiveram educação formal, e muitos aqui que estão participando da live, com certeza também devem conhecer, que não tiveram educação formal, uma bagagem de conteúdo que a gente chama tradicional, só que são pessoas que conseguem transmitir as suas ideias e se conectar com as demais de uma forma fabulosa. A gente tem exemplos disso na política, a gente tem exemplo disso no âmbito empresarial, a gente tem exemplos disso no nosso dia a dia. A gente, às vezes, não sabe, por não saber se conectar, a gente não consegue conversar com pessoas que poderiam te transformar ou te passar um ensinamento de vida todo santo dia. São pessoas que a gente tem o costume de olhar e nem acreditar que elas possam te ensinar isso, nem acreditar que elas têm alguma coisa para dizer. Então, às vezes, a gente precisa um pouquinho disso, saber nos conectar com os outros de forma sincera, para que essas pessoas também se conectem com a gente possa ter, óbvio, uma maior influência sobre as pessoas, mas que a gente possa também ser agregado, a gente possa receber conhecimento, a gente possa receber as coisas boas que essas pessoas têm para nos passar. Porque a gente tem um costume de até, principalmente no ambiente de trabalho, eu não vou falar até no ambiente de trabalho, mas principalmente no ambiente de trabalho, pela disputa que existe ali, a gente acaba não se preocupando com as pessoas. Eu não me conecto com a pessoa fez um mau trabalho, eu vou criticar o que ela fez, mas eu não sei o que ela está passando. Então, essa conexão, ela pode ser também um fator que vai fazer com que as pessoas enxerguem você de uma outra forma. Poxa, o cara, além de ser um profissional muito bom, além de ter conhecimento, é um cara que está sempre preocupado com os outros, né? Eu acho que a conexão, ela junto com a sua capacidade de liderança, com a sua capacidade de ter uma ideia para transmitir, ela pode transformar você simplesmente numa pessoa de extremo sucesso na vida profissional e na vida pessoal. É muito difícil, às vezes, a gente se conectar, e eu vejo isso, às vezes é difícil se conectar com o filho, com o pai. É mais fácil a gente se conectar com a pessoa, o amigo na rua, do que conectar com um familiar. Por que será que isso está acontecendo? Será que a gente já parou para analisar? Eu não estou querendo dar uma de psicólogo, muito pelo contrário. Eu estou dizendo que a conexão, ela existe em todos os momentos da nossa vida, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Bom, a minha primeira dica, e que eu acho que é a mais importante de todas, e a gente pode ter várias outras, é comece pela sua atitude. Quem puder, anota aí, ó. Comece pela sua atitude. A sua atitude é o que determina como os outros vão ter uma atitude com você. Foque nos outros. A sua atitude, às vezes você olha e fala, poxa, fulano é muito chato. Mas será que é ele que é chato ou você que é chato com ele, ele só está te retribuindo? É que nem a velha história do hater, né? Eu gosto de falar isso. O hater, aqui ó, o Dr. Marcos está falando aqui, trabalhar a escuta, o olhar, a empatia, de fato, é isso, é exatamente isso, Marcos. É a empatia. Exemplo, o hater. A gente que está vivendo uma era conectada, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, eu ia falar Tinder aqui, mas não é Tinder não, viu? A gente que está vivendo nessa era conectada, a gente acaba tendo as pessoas que entram para poder falar mal do que você está dizendo. Aí, se você se incomoda com aquilo, o problema é de quem, no final das contas? É do hater ou é sua? Quem determina o que você acha, o que te incomoda, é a sua atitude, não a atitude dos outros. Quando você muda a sua atitude, tem certeza absoluta, eu aposto um chicabom, que a pessoa vai mudar a atitude dela com você.
Eu aposto no Chicabon. Pode fazer, tenta mudar, tenta rever a sua atitude, mudar a sua atitude com uma pessoa ao qual você geralmente não consegue se conectar, não consegue conversar, não consegue falar. Eu aposto no Chicabon que você vai conseguir se conectar com essa pessoa e você vai ter, vai olhar e falar, putz, realmente era comigo e não com ela, né? Aqui me acha aí, o modo como te tratam muitas vezes é o espelho de como você os trata, é exatamente isso. O problema está com você. O problema muitas vezes não está com os outros, então mude a sua atitude. Na hora que você mudar a sua atitude, o seu foco for os outros, você com certeza vai ter muito mais cooperação, muito mais conexão, e você vai ver como é que as coisas são diferentes. Porque geralmente a gente está preocupado com o que é bom para mim. O que é bom para mim nesse momento aqui? E aí, nesse momento, eu começo a me preocupar quais são os meus anseios, quais são as minhas necessidades. Eu não estou escutando o outro. Às vezes o outro está falando comigo quais são os anseios e as necessidades que ele tem, e eu estou querendo que ele faça o que eu quero, e acabou. Então, isso em todos os ambientes. Se apenas essa dica você conseguir incorporar no seu dia a dia, eu tenho certeza que você vai ter resultados profissionais mais significativos, relacionamentos melhores e maior influência sobre as pessoas, e a influência boa, não é aquela influência de dominação, de coação, né? A Andrea está falando aqui, o problema é o preconceito, com certeza é o preconceito. Muitas das vezes, a gente já parte de um pré-conceito, que é isso que você está colocando, sobre como aquela pessoa é, como ela pensa e como ela se porta. E a partir do momento que a gente parte deste pré-conceito, automaticamente a gente está eliminando a possibilidade com que a pessoa se coloque e se abra para você. É como um relacionamento. A pessoa que entra num relacionamento preocupada em ter o melhor para ela e não ter uma troca mútua do que é melhor para ela ou é melhor para ele e vice-versa, acaba que não vai dar certo. Acaba que não vai funcionar. Dando sequência aqui, quando a gente consegue se conectar, a gente não está simplesmente jogando palavras ao vento, que foi o que eu falei lá no começo da live, a gente fala muita coisa durante o dia. Agora, você já parou para pensar o que você está falando que agrega as outras pessoas e que faz com que você se conecte com essas outras pessoas? Passa a fazer isso, passa no seu dia a dia a fazer essa diquinha, né? Deixa eu só, antes de terminar a fala, o Paulo está colocando aqui, como vencermos da melhor maneira a timidez dos outros quando tentamos nos comunicar. Tem pessoas que se comunicam mal devido a este problema. Mas aí, só para mim poder entender, Paulo, a sua timidez ou a timidez da outra pessoa que está falando com você? Geralmente, a timidez da outra pessoa que está falando com você, ela se dá pelo fato de achar que você está numa posição dominante. E, geralmente, quando você vai conversar com alguém numa posição dominante, você tende a ter essa timidez na hora de falar o que você pensa, o que você acha. Então, essa questão da posição dominante, seja pelo cargo, ou seja pela postura, e aí a posição dominante é vista de várias formas, seja até por um trejeito que você faz, ela coloca com que a pessoa crie esse momento de timidez. Vamos fazer um exemplo claro aqui. Timidez da outra pessoa, isso. Então, é o seguinte, Paulo, geralmente a timidez da outra, é o que eu falei na live de anteontem, se eu não me engano, 65%, 70% da nossa comunicação ela é não verbal. Então, muitas vezes, alguma atitude que a gente tem, alguma forma como a gente se coloca, sem nem a gente perceber, ela transmite para a pessoa essa situação de dominação. Ou, às vezes, pelo cargo. A pessoa vê você no cargo, o que você exerce, vê você no seu trabalho, e acha que ela está numa posição de subordinação. Então, ela não tem a atitude de se colocar para você de uma forma mais clara ou mais aberta, até porque ela não sabe qual é a reação. Ela já pode ter tido experiências de não ter a liberdade de se abrir para as outras pessoas, ou se abriu e não foi bem recepcionado o que ela tinha se colocado. Então, neste caso, você tem que incentivar a essa pessoa que ela se coloque.
todo mundo sempre tem alguma coisa para dizer, todo mundo sabe falar. Na verdade, essa timidez é por um fator psicológico. Ou essa pessoa, num dado momento da vida, sofreu algum tipo de constrangimento, ou essa pessoa sofreu relações em que não eram favoráveis para ela, seja no ambiente profissional ou até mesmo familiar, ela não tinha possibilidade de se expressar da forma que queria. Então, quando a gente pega esse tipo de problema, pode ser que seja um fator muito mais psicológico, um fator muito mais inerente à sua atitude ou à forma como ela vê você, não a sua atitude. Você necessariamente não está fazendo errado, mas a visão que ela cria de você. Porque no fundo, a gente vê os outros de acordo com os filtros que a gente tem, não de acordo com os filtros que a outra pessoa tem. Então, por isso, quando eu vejo com os filtros que eu tenho, pode ser que uma pessoa que é extremamente gente boa, para mim, possa parecer uma pessoa intimidadora. Eu já ouvi, inclusive, falar isso de mim. Pô, Rafael, quando eu vi você pela primeira vez, cara, você de cara fechada, aquele negócio, eu achava que você era um cara mais chato do mundo, né? Mas, pô, depois que eu comecei a conversar com você, eu vi que, pô, você é maior gente boa, se o cara é legal, né? Então, é o que o povo está colocando aqui. Você pode usar técnicas, por exemplo, o Marcos está colocando, procurar assuntos em comuns, pode ajudar nesse processo, né? A Andréa está colocando, tem que ter humildade, sim, tem que ter humildade. Assuntos em comum. Você pode ver que, geralmente, essas pessoas, faz um teste, Paulo, pega, por exemplo, a pessoa que você está dizendo que tem timidez, e eu acredito que seja no seu ambiente profissional, e conversa com ela de futebol. Conversa com ela de futebol. Ela, na hora, ela vai perder toda aquela timidez de falar qualquer coisa. Então, procura um assunto em comum. Entre homens é futebol, geralmente, ou é alguma série, ou procura algum tipo de informação, algum tipo de contexto que você possa se inserir um pouco mais na vida da pessoa, para que ela olhe e fale, poxa, ela é uma pessoa comum, né? E eu posso ter a liberdade para poder me colocar ou me expressar sem ter essa timidez necessária. Bom, então vamos lá. Finalizando a dica chuchuzinho, se vocês tiverem mais alguma coisa, estou aqui. Quero agradecer, estou adorando essa interação que a gente está tendo hoje aqui. É muito bom poder ouvir vocês também, saber o que vocês pensam, saber se vocês realmente também têm esse trabalho, se é fácil para vocês essa conexão. Tem pessoas que é mais fácil, tem pessoas que é mais difícil. Eu até falei, eu conheço uma pessoa que eu gosto de brincar, eu me simpatia. Ele, aonde ele está se conectando com todo mundo, é um cara alegre, é um cara que está o tempo todo conseguindo o que ele precisa ou o que ele quer, porque ele sabe fazer essa conexão de uma forma mútua, ele sabe fazer essa conexão com que você saiba que você está colaborando com ele, mas ao mesmo tempo você está sendo beneficiado, sendo recompensado com isso, né? Então, se apenas essa dica a gente se incorporar no nosso dia a dia, eu tenho certeza que a gente vai conseguir resultados mais significativos, relacionamentos melhores, mais influência sobre as pessoas, mais sucesso. Quando eu falo sucesso, gente, não é o sucesso financeiro. A gente tem um costume hoje em dia de achar que tudo é uma questão financeira. O sucesso é uma realização pessoal, no fundo, no fundo. Tem pessoas que acreditam que tem sucesso com pouco, tem pessoas que acreditam que precisam de muito para ter sucesso. Então, o sucesso é a forma como você se realiza, é a forma como você se sente bem. Então, você vai ter mais sucesso por esse ponto de vista, e é isso aí. E a gente está aqui justamente para isso. É para querer transmitir alguma coisa para vocês que possa fazer diferença no seu dia a dia, possa melhorar a sua competência comunicativa, possa melhorar o seu ambiente familiar, o seu ambiente profissional e possa melhorar você como pessoa. Porque o mais importante de tudo é você estar bem com você mesmo. Quando você está bem com você mesmo, tudo anda bem. Tudo anda bem, tudo anda melhor quando você está bem com você mesmo. E para você estar bem com você mesmo, você precisa estar bem com o mundo. Só para a gente não perder aqui, ó, o Rodrigo Fationi está dizendo, para mim é fácil me comunicar, aprendi que devemos calçar o chinelo do outro para poder crescer, tem empatia. Essa questão da empatia, ela é muito importante. É uma coisa que a gente tem até perdido um pouco nos dias atuais, né? A gente verifica que cada vez mais as pessoas estão preocupadas com o seu mundo aqui e esquecem que o mundo é o mundo à sua volta, ninguém vive sozinho. Por mais que aconteça, as pessoas acabam não conseguindo se colocar mais no lugar dos outros. E quando a gente faz isso, não é ruim para os outros, é ruim para a gente.
é muito ruim para a gente, porque a gente não consegue se desenvolver como ser humano, como pessoa, e a gente acaba não conseguindo se desenvolver como sociedade. Quero agradecer todo mundo. Muito obrigado pela presença. Gratidão, gratidão mesmo vocês estarem aqui. E vamos trazer assunto para agregar, vamos crescer junto. Eu aprendo com vocês e estamos juntos.